peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, lotou o Teatro da Casa de Cultura Mário Quintana. O espetáculo ocorreu na noite dessa quinta-feira e teve todos os lugares ocupados. A apresentação dessa sexta também está com ingressos esgotados. Essa peça apresenta a imagem de Jesus Cristo em uma figura de um transexual. Tanto a cirurgia de mudança de sexo e também quanto de nome em documento estão amparadas por lei. Este é o assunto que a gente vai conversar agora com a coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Canoas, Bianca Hilgert. E você participa desta conversa pelo WhatsApp 995882374 por mensagem de texto na faixa das 6 da tarde. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Boa noite a todos e todas. O que é a identidade de gênero? Então, quais os direitos que amparam travestis, transexuais e transgêneros? Bom, antes de falar exatamente quais os direitos, eu acho que não teríamos como deixar de abordar que travestis e transexuais, o Brasil é o país que mais mata LGBTs e principalmente travestis e transexuais, tá? Somente esse ano nós já superamos a quantidade de mortes violentas de travestis e transexuais do ano passado, que foi uma das mais altas, e nós estamos agora em setembro. Travestis e transexuais, hoje em dia no Brasil, têm a sua maior força de direito na questão da identidade social, do documento de nome social. Por quê? Porque esse documento começou a ser aceito por meio de leis que designam que devem ser aceitas as identidades sociais e respeitadas nos âmbitos municipais, estaduais e federais, tá? Isso tudo por decreto, inclusive em Canoas, né? Sim. O que acontece? E a carteira começou no Rio Grande do Sul, a carteira começou no governo Tarso. No governo Tarso, né? E, na verdade, todas as políticas públicas com relação à comunidade LGBTI começaram no governo anterior, nos governos dos últimos 10, 15 anos. Sim. Né? O que acontece? Hoje em dia, travestis e transexuais se dirigem em Canoas, por exemplo, no IGP, aqui na rodoviária, na nossa rodoviária, e já pedem para fazer a carteira de identidade social, levando a sua certidão de nascimento, o seu documento, seu RG original, né, que não pode ter mais de 10 anos, Sim. né, para ser válido, e já pede para fazer a sua carteira com a identificação, com o seu nome social, que deve ser respeitado, né, em todas as esferas. Até porque isso também garante, né, o direito e uma situação desembaraçada para a pessoa que tinha, né, um nome diferente daquela imagem. É uma questão que as pessoas, normalmente, às vezes, elas não conseguem compreender a abrangência desse direito para o ser humano que passa por essa diferença do gênero que nasce ao gênero que se identifica. São pessoas que nasceram com o sexo biológico, mas se identificam com o outro, fazem uma transformação por tratamento hormonal, por cirurgia, né, e não representam mais em nada aquele gênero a qual elas foram designadas no nascimento. Sim. Né? Então, vejam bem, o constrangimento dessas pessoas em serem chamadas pelo nome de batismo, que normalmente, né, não tem nada a ver com o nome, com a identidade que elas representam hoje, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de não humilhar a pessoa, de tratá-la com igualdade, de ela não se diminuir. Já tem pergunta dos telespectadores aqui no WhatsApp. Estão lhe perguntando, doutora Bianca, se é possível a pessoa mudar de gênero, quantas vezes ela achar conveniente, se a pessoa tem o direito de escolher como ela quer ser tratada, moça ou moço, mas a dúvida do Rafael é quantas vezes essa pessoa pode, por exemplo, fazer então a cirurgia da mudança de gênero? Olha, a cirurgia da mudança de gênero, até aonde eu conheço, tá, ela é irreversível. Sim. Não tem como fazer uma segunda vez. No entanto, eu sou uma profissional do direito, não conheço o avanço que a medicina está nesse momento, mas ela é irreversível, tá? Ela não tem como fazer uma redesignação anterior, para voltar no gênero anterior. Entrando na área específica da identidade, é possível o transexual buscar a sua carteira de identidade original já com o nome atual, depois da cirurgia? Como
é que faz esse processo? Tanto antes quanto depois. Só que ele tem que entrar com um processo judicial, né, um pedido de retificação de registro civil, tanto do nome quanto do gênero, tá? Não existe nenhuma lei que ampare travestis e transexuais ou homens trans, né? Nós não podemos esquecer que às vezes os homens trans ficam esquecidos nessa esfera. É por meio de ação judicial. Então, a pessoa tem que procurar um advogado, tem que estar de posse já do nome social, comprovar que esse nome social ele já existe, né? Ela já se identifica, já é uma identidade dela. Pode juntar provas para isso, por exemplo, tem que juntar provas para isso. Faz um cadastro em algum lugar, exato, essas coisas exato. Hoje o CPF também está uma norma da Receita Federal, já aceita o nome social no CPF também, o que eu não lembrei de falar anteriormente. Então ela vai juntar isso, vai juntar os laudos médicos que comprovam, né, que ela está em tratamento, está fazendo uma mudança, né, de gênero, independente da cirurgia, tá? Porque muitas pessoas optam por não fazer a cirurgia. Sim. Tá? Então, se vai entrar com uma ação judicial, né, tentando se comprovar que aquela pessoa ela mudou, tanto de aparência, de nome, quanto de gênero, né? E aí vem a questão complicada. Sim. Né? Nós estamos nas mãos daí do juiz, do entendimento do juiz, como até agora, todas as mudanças, né, para a população LGBTI, as mudanças mais fortes e mais dignas à população vieram do judiciário. Sim. Mas vieram do judiciário também pela força do advogado que foi lá e pleiteou isso, né? Utilizou-se disso. Aqui no Sul, nós temos já uma jurisprudência bastante forte, né? Até do próprio Tribunal de Justiça. Até do próprio Tribunal de Justiça. Aqui quem deu essa primeira decisão, né, a doutora Maria Berenice Dias, já fez uma escola e mas temos comarcas do interior ou de outros lugares, nós recebemos diariamente decisões ou manifestações do Ministério Público que são absurdas, que não negam e não condizem com a realidade, muito menos com a dignidade da pessoa humana. Que é um princípio que deve ser respeitado. Que é um princípio que deve ser respeitado. Então, assim como a lei não ampara de um lado, de outra forma, existe um princípio que deve ser respeitado e muitas vezes não é. Então, nós estamos na mão do judiciário ainda. Doutora, e outra dúvida é, muitas vezes as pessoas não podem pagar um advogado e a Defensoria Pública do Estado, ela é útil, ela pode ser buscada para isso? Sim. A Defensoria Pública tem feito um trabalho, inclusive, de mutirões em Porto Alegre. Tá? Nós temos também os trabalhos que são feitos nas ONGs, né? Tem ONGs aí que fazem um trabalho, o Conselho LGBT Canoas encaminha, tá, também. Nós fazemos um trabalho já bastante direcionado e bastante prático já temos bastante conhecimento nessa área. E a Defensoria tem feito um trabalho exemplar nesse sentido. Que bom que a gente tem esse acesso. E no caso da adoção, que daí se estende também a todas as letras da própria sigla, né? É um tema polêmico ainda? Quais são os processos? Ainda é um tema muito polêmico, mais uma vez, nas mãos do judiciário. Dependendo, né, da situação, nós temos sentenças excelentes, onde se incluiu, né, o nome de 2 mães ou de 2 pais, né, na certidão e foi deferida, mas eu acredito que a questão adoção, apesar de dela ser uma pauta complicada para a pauta LGBT, ela é complicada como um todo no Brasil, né? Nós temos... Eu olhei um estudo da doutora Gabriela esses dias, nós temos mais de 50 mil crianças a serem adotadas e o sistema já é muito lento e difícil para um casal heterossexual adotar uma criança. Imagina para um casal LGBT no interior, dependendo de um juiz fundamentalista, de uma ideia mais ortodoxa. Realmente, a jurisprudência está se formando aos poucos, mas ainda é difícil. A gente está no finalzinho, doutora. Eu queria lhe perguntar, por fim, com relação ao constrangimento de qualquer tipo de pessoa, e especialmente no caso de LGBTs, há direito de se buscar uma reparação, uma indenização por dano moral? A reparação por dano moral, sim. Sim,
Acredito que a busca pelo dano moral ela deveria ser tão procurada quanto a busca da delegacia, da penalização, do processo crime. Por quê? Porque nós não temos hoje uma lei que criminalize homofobia ou LGBTfobia no Brasil. Sim. Buscar uma indenização por danos morais, eu acredito que também force e forme uma jurisprudência neste sentido, mais uma vez cairmos na mão do judiciário, mas formar uma jurisprudência sólida, que vá servir de estudo e de até afrontamento de uma bancada fundamentalista que não deixa passar nenhum processo que criminalize. Sim. Eu acho que a indenização, a indenização por dano moral ainda é o caminho e ainda é a forma de enfrentamento de vários estabelecimentos e várias situações, empresas que nós temos hoje que já atacavam LGBTs e hoje já mudaram porque... Há um congresso, inclusive, que vai ser realizado, o Congresso de Direito Homoafetivo. A senhora pode nos dizer quando ali acontece e quem está convidado? Sim. Na quarta-feira, dia 28... Quarta-feira, 28? É. Sim. 27, 28 e 29 de setembro, no Dante Baroni, tem o Congresso Internacional de Direito Homoafetivo realizado pela OAB. Né? Vai ser um espaço de trabalho de advogados, com várias palestras, realmente focado na pauta LGBTI, focado na pauta da criminalização, focado na pauta dos processos de retificação, nos processos de adoção, vão ter dias específicas e mesas trabalhando esse tema durante 3 dias e com a chancela e com toda a organização da OAB, eu acho que isso é excepcional para o nosso Estado, né? Assim como todas as outras políticas públicas que também o nosso Estado, principalmente Canoas, tá? É referência, né, nacional nessa pauta. Tá certo. Muito obrigado pela presença, doutora Bianca.